paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Estamos aqui no nome do Senhor Jesus para cumprirmos o propósito de falarmos sobre a volta do Senhor Jesus. O que a Bíblia diz sobre isso? O que Jesus nos alertou em sua palavra a respeito da sua vinda? O que os apóstolos escreveram? O que está escrito no Antigo Testamento, que nós podemos ter como também referência para aquilo que foi escrito também no Novo Testamento e finalmente no Apocalipse, que é o fechamento de todas as coisas. O que a Bíblia diz a respeito da volta do Senhor Jesus? Esse é o nosso desafio, estudarmos a palavra de Deus e nos tornarmos fortes e conhecedores das verdades da Bíblia. Jesus não nos deixou desamparado, não deixou de falar nesse assunto. E sempre que ele nos falou sobre esse assunto, ele nos tranquilizou, dizendo que é necessário que essas coisas aconteçam, mas que não é para a gente se apavorar, não é para a gente ficar com o nosso coração entristecido, mas é para nós olharmos para o alto. Quando vocês verem essas coisas acontecerem, olhe para o alto, está próximo a vossa redenção. Às vezes o Senhor nos permite algumas lutas em nossas vidas, para tirar o nosso comodismo e a nossa vontade de ficar por aqui nesse mundo. Porque às vezes nós nos esquecemos que o nosso reino não é aqui, que o nosso propósito não é para essa vida. O nosso olhar tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que estar firmada nele, olhando para o alvo, Jesus. E as riquezas dessa vida, as mordomias desse mundo, às vezes quer nos atrair e nos fazer tirar o foco. E aí as lutas permitidas por Deus vêm e nos tira do comodismo, nos faz enxergar que o reino de Deus não é aqui. Nós clamamos a Deus para que o reino do Senhor seja estabelecido em nós possamos viver aqui o reino de Deus que está em nós, mas o reino de Deus não é desse mundo. Como representantes de Cristo, aqui, embaixadores de Cristo nesse mundo, nós precisamos ter o nosso alvo, o nosso objetivo certo. O Senhor Jesus nos deixou a sua palavra como guia. Lembra daquele texto? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É exatamente isso. Às vezes o medo e o desespero, os acontecimentos dessa vida quer nos fazer tirar os nossos olhos do Senhor, quer nos fazer andar na escuridão. Aí é momento de você se voltar para a palavra, correr para o que a Bíblia diz, e aí, confiando na palavra do Senhor, acalmamos o nosso coração e seguimos a nossa caminhada. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Estamos vivendo dias muito difíceis. E nesses dias difíceis é que nós somos incomodados por Deus para nos voltarmos para a palavra dele. Tá tudo bem, não acontece nada de estranho, segue-se a vida, tudo dando muito certo. Nós temos a tendência de nos acomodarmos e começarmos a gostar de estar aqui. E aí quando acontece o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, essa epidemia terrível que já virou pandemia, porque já tomou conta de vários países, então nos desesperamos e pensamos: meu Deus, o mundo está perguntando onde é que está Deus, se ele existe. As pessoas estão se perguntando o que está acontecendo. Tem pessoas gravemente doentes na mente, nos seus quartos, nas suas casas, porque não tem esperança, porque não conhece a palavra, porque não creem que há um Deus controlando tudo. Não é o nosso caso. Igreja do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de estarmos na nossa casa. A grande maioria das pessoas estão mais em casa, mesmo quem está saindo para trabalhar, muitos estão com horário reduzido e estão tendo mais tempo para ficar em casa. Você tem a opção de ir para os noticiários se desesperar, ou você tem a opção de pegar os teus olhos e colocar no Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra
e crescer no conhecimento de Deus. Isso traz uma paz muito grande para o nosso coração. Saber que há um Deus controlando tudo, que nada sai do controle de Deus, que Ele trabalha, que está sob o domínio do Senhor. Poxa, isso é maravilhoso, isso acalma a nossa alma. E Jesus falou sobre tudo isso que está acontecendo no mundo e falou muito mais. E nós precisamos voltar os nossos olhos para essa palavra. Eu escolhi hoje nós começarmos com um texto que Lucas escreveu. Lucas é gentil como nós e escreve para um gentil. Ele dedica o Evangelho e Atos dos Apóstolos que ele escreveu, ele dedica a Teófilo, que também é um gentil. Não sabemos ao certo quem é, mas provavelmente ele encomendou com Lucas esses textos para que ele entendesse melhor o Evangelho, ou era um grande amigo de Lucas, que Lucas queria explicar para ele o Evangelho. E Lucas então faz um trabalho de pesquisa. Ele era um médico, mas era também um historiador, e ele faz todo um trabalho de pesquisa sobre Jesus. Lucas não era discípulo de Jesus, mas ele esteve muito próximo dos discípulos de Jesus, principalmente do apóstolo Paulo. Foi um companheiro do apóstolo Paulo até a sua morte. E Lucas então escreve um texto sobre a volta do Senhor Jesus, o que Jesus disse a respeito disso. Mateus capítulo 24, Mateus era um discípulo de Jesus, ele também escreveu. A visão de Mateus é escrever para os judeus. Então tem alguns termos que o Mateus usa que é totalmente de entendimento dos judeus, é costume deles, e Lucas, ele se dá o direito de reter essas informações porque o Teófilo não entenderia, ele foi direto ao ponto do que realmente serve para nós os gentios. Por isso eu escolhi Lucas 21, mas você deve ler Mateus 24, você deve ler Marcos 13, Marcos também não foi discípulo de Jesus, provavelmente a narrativa que ele escreveu, ele ouviu do próprio Pedro, porque Marcos foi companheiro de Pedro durante um tempo, então ele deve ter pegado informação, não só de Pedro, ele estava envolto de vários discípulos, mas principalmente de Pedro, e vem Lucas então e busca na história, busca informação, vai ver os fatos. E a narrativa de Lucas é apaixonante. E eu gostaria de ler, então, sobre a volta de Jesus, o que o próprio Jesus falou a respeito disso, testemunhado por Mateus, Marcos e Lucas. Então, com essas informações, ele traz essa para nós de forma, uma lente diferente, mas ele traz todas as informações que Jesus passou a respeito disso. Isso nós podemos olhar para esse texto, ter o entendimento que serviu para eles lá naquele tempo, para a igreja que estava se formando, para o povo ali da época de Jesus, para os discípulos, para os judeus que foram se convertendo naquela época, serviu para eles muitos acontecimentos que foi narrado aqui, esses discípulos viveram, a igreja primitiva viveu. Mas nós sabemos que esse texto não é só para eles, está para além do tempo. O que aconteceu com o povo de Israel, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é a sombra do que nós vamos viver também como igreja, e principalmente a igreja dos finais dos tempos, a igreja que vai viver as últimas coisas, os últimos acontecimentos antes da grande vinda do Senhor. Então, o que foi profetizado aqui serviu para eles, algumas coisas foi para o tempo dele, mas no geral isso transpassou o tempo, a época que eles estavam vivendo. Como é que eu sei disso? Pelos outros textos bíblicos. Quando Paulo vai trabalhar a volta de Jesus aos Tessalonicenses, quando Paulo também trabalha em outras cartas sobre a vinda de Jesus, nós vamos ver essas narrativas de Paulo, mas também nós vamos ver Pedro falando sobre a vinda de Jesus, e Pedro ouviu do próprio Jesus sobre isso, aí Pedro contextualizou para a igreja primitiva. Então Jesus fala para os discípulos, Pedro traz para a igreja primitiva, e Pedro traz mais um pouquinho de informação, mais detalhes, porque o Espírito Santo continua trabalhando na igreja,
Jesus havia dito algumas coisas que eu estou falando para vocês, eles não suportam ouvir. Quando o Espírito Santo vier, ele vai trazer a revelação completa. Então Jesus se limitava. Várias vezes Jesus disse, poxa, eu tinha tanta coisa para falar com vocês, mas ainda não é hora, vocês não vão entender. Mas quando vier o Espírito Santo, ele trará toda a verdade para vocês. Então a revelação completa através da pessoa do Espírito Santo vai acontecendo gradativamente na palavra. E a chave de ouro que fecha esse assunto, no geral, o que antecederia a vinda do Filho do Homem, como seria aquele grande dia, o que iria acontecer então quando houvesse a destruição total de Satanás, a redenção total do homem, a perdição daqueles que rejeitassem o Evangelho. Tudo isso nós vamos ler e estudar em Apocalipse. Aqui eu não estou estudando Lucas, estou pegando uma passagem que fala sobre a vinda de Jesus. Também vou pegar passagens de Daniel, vamos pegar passagens de Zacarias, mas quando chegar no Apocalipse eu quero parar e estudar o livro capítulo por capítulo com vocês, como quem já está conosco há algum tempo. Nós temos um grupo no WhatsApp, tem mais ou menos, acho que nós estamos em 113 pessoas estudando a Bíblia. Nós acabamos de concluir Atos dos Apóstolos, então vocês já estão acostumados a trabalhar versículo por versículo. E a Apocalipse nós vamos fazer a mesma coisa, agora de forma mais ampla, porque estamos migrando para um canal no YouTube para que mais pessoas possam participar e fazer perguntas e ouvir em qualquer tempo. Nós estamos gravando esse vídeo em 2020, mas você pode ouvir a qualquer tempo. Nós vamos fazer uma sequência, capítulo por capítulo. É um grande desafio do Apocalipse, que é onde fecha com chave de ouro toda a informação que nós precisamos ter. E essa revelação foi gradual até que no Apocalipse fecha-se então, sela-se então. O Senhor entrega tudo que Ele queria entregar para nós a respeito da sua vinda, dos finais dos tempos. E a Bíblia diz que se não tivesse essa informação para nós, muitos iriam desistir da fé. Porque quem não crê na palavra e olha os acontecimentos do mundo, você olha crianças passando por problemas que não mereciam passar, crianças sendo vítimas da crueldade humana, animais sofrendo, a natureza sofrendo, mulheres sendo oprimidas, maltratadas, famílias inteiras, pais de família, tantas injustiças estão acontecendo no mundo. Se você não tem esperança, não tem a fé, não crê na palavra, você simplesmente olha para o mundo e diz, está abandonado, não tem ninguém controlando isso aqui, estamos por nossa conta. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que há um Deus que tem propósito, um Deus que escreveu a nossa história, e o Apocalipse mostra o final dessa história. Não importa a luta e a dificuldade que nós venhamos a passar nessa vida, sabemos o final desse filme, dessa história da nossa vida, da história da humanidade. E o final será Jesus Cristo resgatando o seu povo e levando para uma vida onde não haverá mais choro, nem dor, não haverá mais essa maldade que nós enxergamos nesse mundo. Alimentar-se da palavra no momento de trevas, do jeito que a gente está vivendo, é essencial. É hora de nós pararmos para ouvirmos Deus e o que a sua palavra diz a respeito. Isso vai trazer paz para a sua alma, calma para o seu espírito, e você vai viver olhando para o Senhor pela fé. Você vai viver olhando para a palavra, o seu foco vai ser Jesus e a sua palavra. Vamos para o texto?